Então, neste momento, eu vou convidar todos a fechar os olhos, a respirar calma e tranquilamente e elevar os pensamentos. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial pela vida, por nossa existência, agradecer por nossa família, por todas as pessoas que convivem conosco, agradecer ao Pai Celestial pela oportunidade dessa existência, de aprendermos tantas coisas, agradecer pelo alimento físico, pelo alimento espiritual, agradecer pela proteção, por ter nos guiado até aqui neste momento. Obrigada, Senhor. Obrigado aos nossos amigos espirituais que estão sempre do nosso lado, nos intuindo, nos protegendo sempre que nós permitimos. Obrigada, Senhor. Pedimos, Pai Eterno, que enquanto nós estivermos aqui, os amigos espirituais responsáveis por esta casa possam estar nos auxiliando através dos seus fluidos espirituais, possam estar renovando os nossos pensamentos, renovando os nossos sentimentos, fortalecendo a nossa vontade, a nossa fé, a nossa perseverança, revigorando a nossa alegria, trabalhando também no nosso corpo físico, promovendo o equilíbrio dos nossos órgãos e o fortalecimento deste corpo que é tão importante para continuarmos a nossa existência. Abençoe a mensagem da noite, que ela seja significativa e traga pelo menos curiosidade, para que possamos buscar mais, ampliar o nosso conhecimento, pesquisar mais sobre determinados assuntos, para que assim possamos compreender a nós mesmos. Obrigado, Senhor, por este momento, por esta oportunidade. Clareie nossos pensamentos, encha-nos de luz e sabedoria. Que assim seja. Então, hoje eu trouxe uma mensagem baseada neste livro aqui, que é a Filosofia Espírita, tomo 2, do professor São Marcos. E a propósito, eu indico para que todos vocês estudem filosofia espírita, porque a filosofia espírita, ela nos faz pensar e questionar sobre a religiosidade, a nossa forma de fazer a religião em nossa vida e a nossa forma de viver neste mundo e nessa sociedade. A filosofia espírita, ela vem ampliar a nossa mente e fazer com que a gente olhe o mundo e as situações de uma outra forma. Então, assim, anualmente, se a gente procurar na IEF, ela sempre abre, né, inscrições para o curso de filosofia espírita, né, é online e eu indico muito. É muito bom, muito interessante assim para o nosso crescimento pessoal. Então, a gente vai falar aqui, vamos pensar um pouco aqui, sobre um capítulo que ele fala sobre o esquecimento do passado. Por quê? Né? Muitas vezes a gente encontra por aí pessoas, mesmo no meio espírita, que sempre questionam, né? Por que a gente esquece do passado? Eu quero fazer regressão de memória, eu quero saber quem eu fui, né? E esse capítulo ele vai falar justamente sobre isso. O esquecimento do passado como uma bênção divina para a evolução do espírito. Esse livro ele parte então do nosso questionamento, né? Por que nós não lembramos da nossa vida passada? Né? Então, assim, se a reencarnação é uma lei divina,
Por que então que Deus permite com que a gente esqueça as nossas experiências anteriores? Quando a gente olha assim à primeira vista, a gente entende isso como uma perda, né? Ah, esqueceu, perdeu. Mas não é nada disso. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente aprende que é justamente o contrário. A gente enxerga de uma outra forma, que esse esquecimento do passado, ele é ali um ato da sabedoria e da misericórdia de Deus. Ele não apaga as nossas conquistas, tudo que nós já vivemos, tudo que nós já aprendemos, tudo que nós conquistamos em moralidade, em personalidade, ele não apaga, ele apenas oculta dentro de nós para poder facilitar o nosso progresso. E a gente tem aprendido, tem refletido nessas últimas semanas e tem mudado a nossa visão da vida. Nós estamos aos poucos ali enxergando a vida como uma escola do espírito. Então assim, para nós, a vida ela é uma escola de quem? De nosso espírito, de nós como seres espirituais. E a reencarnação, ela é justamente essa oportunidade de nós estarmos na vida material e passar por situações para educar o nosso espírito. Então, ela é uma oportunidade educativa. A gente pode citar, por exemplo, a família, né? O que a gente aprende na nossa família? Com a família, a gente aprende a perdoar, a gente aprende a amar. No trabalho, né, o trabalho normalmente ele é tão desafiador para a gente. O que a gente aprende nesse ambiente de trabalho? Primeiramente, a ter responsabilidade. E depois, no ambiente de trabalho, a gente aprende a ter disciplina. E na sociedade, nesse aglomerado de pessoas que nós vivemos, é pessoa, é lei, é regra. O que a gente aprende com tudo isso? A gente aprende a tolerância, né? A gente tem que respirar fundo ali para estar no trânsito, no mercado, no banco, na feira. Então a gente aprende a tolerância, a convivência, porque numa sociedade a gente tem que conviver com pessoas diferentes, gênio diferente, jeito diferente, não só aparência. E principalmente a gente aprende a ser solidário. E nada neste mundo, ou em qualquer parte do universo, nada acontece sem finalidade. Porque assim, cada experiência a qual nós passamos, ela funciona para a gente como um meio, um trampolim de crescimento espiritual. E na final de cada existência, né, da nossa existência, o espírito, ele não vai levar os nossos bens materiais, não vai levar os títulos, nem os diplomas da faculdade, nem de mestrado, ele muito menos vai levar o prestígio social que ele tem. Então assim, o que nós levamos então quando saímos daqui? Nós levamos apenas aquilo que cabe dentro da nossa alma, né? Então assim, o que cabe dentro da nossa alma? As virtudes, os conhecimentos que nós conseguimos e principalmente as experiências que nós vivemos. E a gente pode, então, guardar na nossa mente que o espírito, ele não esquece aquilo que realmente importa. Então, quando a gente fala sobre esquecimento de passado, a gente não está relacionado à perda, não é nada disso. Porque o espírito, ele não perde nada do que ele aprendeu. Ele esquece os detalhes, mas a essência está guardada lá dentro, está lá com ele. A gente não vai lembrar dos nomes, nós não vamos lembrar de lugares, nós apenas vamos lembrar das lições que nós tiramos e aprendemos de situações vividas. Né? Então é esse aí o nosso foco. Mas quando eu falo situações vividas, eu estou falando exatamente de quê? Né? Das nossas tendências, dos nossos talentos, das nossas aptidões, da nossa capacidade de amar, das nossas inclinações morais. E é por isso
que no meio social a gente vê pessoas com habilidades extraordinárias, pessoas com inteligências práticas, pessoas que cantam muito bem, que tocam de ouvido, mas de onde é que vem tudo isso? Né? Então, são esses conhecimentos que o Espírito traz das outras vidas, que está ali agregado nele. E há pessoas, desde criança, que a gente vai conversar com ela e a gente fica espantado com tamanha ética que essa criança tem. Mas como uma criança vai agir desse jeito? Uma criança que faz assim, tudo certinho, que tem um julgamento moral, que tem um senso de justiça. Mas de onde vem isso numa criança tão pequena, sendo que um adulto não faz, que um adulto não diz, um adulto não revela? Da onde é que vem esse senso de justiça, essas virtudes que a criança tão pequena apresenta? Então é disso que nós estamos falando. Então nada surge por acaso, né? E essas aquisições, esses talentos, esses dons e essas virtudes, né, tão desenvolvidas, elas estão na alma, né, no espírito dessas pessoas. E elas não foram dadas, elas foram trabalhadas, conquistadas, né, e fazem parte ali da jornada evolutiva. E a gente pensa, nossa, então o esquecimento do passado, ele nada mais é do que uma proteção divina, né? Mas por quê que a gente pode falar que o esquecimento do passado, ele é uma proteção divina? Porque assim, imagine se nós lembrássemos dos nossos desafetos de outras vidas. Se nós lembrássemos de tudo que nos aconteceu, de todos os nossos erros cometidos, em séculos de existência que tivemos, quantas culpas e remorsos a gente não estaria carregando hoje, quantos ressentimentos nós não estaríamos, e outra, quantas dificuldades de relacionamento nós não teríamos. De repente você olha na sua família e você sabe que aquele filho fez determinada coisa muito grave com você. Que a sua mãe fez determinada coisa gravíssima, te traiu. Imagine, se você lembra de tudo isso. Então a gente pode dizer que o esquecimento do passado, ele funciona ali como um instrumento de recomeço, onde Deus permite que a gente inicie uma nova etapa sem o peso das existências anteriores, sem o peso de tudo que foi vivido, de tudo que foi sofrido, de tudo o que foi recolhido naquele momento de desespero, de sofrimento, de rivalidade, de luta, de guerra. Então o esquecimento do passado, ele é um recomeço. E aí a gente pode lembrar daquela máxima, né, que fala, a cada dia basta o seu mal, né, porque nós não conseguiríamos vir para este mundo, fazer o que nós precisamos fazer, que é progredir e aprender, se nós lembrássemos de tudo que aconteceu conosco, de tudo que fizemos e de todas as pessoas que fizeram conosco. E a providência divina, então, ela nos concede este momento, este esquecimento, como um campo novo, para que, a partir dessa existência agora, desse nosso presente, a gente possa viver este momento, ao mesmo tempo, trabalhando para o nosso futuro. Então, nós estamos aqui, neste momento, com as pessoas que precisamos, passando pelas situações que necessitamos para o nosso aprendizado, para o nosso progresso, já nos preparando para o nosso futuro. Então, assim, nós não estamos pensando apenas no futuro. Nós precisamos viver este presente, este momento que nós estamos aqui e agora. E o seu Cláudio, ele sempre fala que nós, hoje, somos a melhor versão de nós mesmos. Então, assim, muitas vezes a gente tem baixa autoestima e a gente fica, né, botando sempre a gente mais para baixo. Então, se hoje a gente é a melhor versão, imagine o que a gente era antes.
E no livro ele tem uma mensagem que fala assim, uma frase que fala assim, que o valor do espírito não está no que ele viveu, mas no que ele se tornou. Então essa frase ela vem bem de encontro àquilo que o Sr. Cláudio fala. Aquilo que já passou não importa. O que importa é o que nós somos hoje, o que nós nos tornamos hoje e o que nós estamos ali trabalhando para transformar aquilo que somos hoje. Né? Então, assim, muitas vezes a gente escuta, né, as pessoas conversarem, falar que desejavam muito fazer a regressão de memória para saber quem foi, porque normalmente quando eles falam assim, todo mundo acha que foi rei, que foi rainha, né, que foi o herói, né, sempre em cargos altos, né, com posição de destaque, né, ninguém nunca foi o empregado. Ninguém nunca foi o vassalo, nem o criador de porcos, nem o escravo. Não, é sempre o rei, a rainha, né? Sempre alguém bem abastado. Então, assim, isso não importa o que já foi. Né? O mais importante é a gente descobrir quem nós somos hoje. Hoje, quem é você? Né? O que você gosta, o que você sente. Se mudar alguma coisa, alguma temperatura, ou um irmão espiritual se aproximar de você, você consegue identificar essa presença? Você se conhece as sensações do seu corpo a este ponto para que você perceba que alguma coisa ali não está errada? Você se conhece a esse ponto? Então a pergunta é, quem nós somos hoje? Porque assim, as nossas escolhas atuais, elas revelam muito da nossa herança espiritual. Né? Muitas vezes as pessoas também falam, mas qual é a minha missão? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito neste mundo? Né? Aí você tem que se analisar também. Né? Qual é a imperfeição ali que você carrega, que está em oculto dentro de você? Você conhece as suas imperfeições? Você consegue medir o volume de orgulho que você tem, o volume de egoísmo, de vaidade? Você consegue identificar o que é que você precisa estar trabalhando dentro do seu coração, dentro da tua mente? Você consegue perceber? Será que o seu autoconhecimento consegue identificar essas pequenas coisas que existem dentro de você, para que você possa estar ali se melhorando, se analisando e se transformando? E o nosso caráter, ele revela muito também do quanto nós assimilamos de nossas existências até aqui. Né? Então, assim, vamos falar de caráter. Que tipo de pessoa, que tipo de caráter que você tem? É aquele que espezinha? É aquele que esconde? É aquele que inventa história? Aquele que mente? Aquele que diz que vai falar a verdade, mas a sua verdade é só para ferir o outro? Então, o nosso caráter diz muito sobre o que nós aprendemos até hoje, de quais são as heranças das nossas vidas anteriores. E a nossa maneira de amar, ele também demonstra o quanto nós crescemos. Que tipo de amor que nós temos? É o amor ciumento? É o amor egoísta? Né? É o amor exclusivo? Também revela muito do nosso crescimento. E é importante, então, que a gente pense sobre essas existências passadas, mas uma forma de analisar o nosso presente, né, partindo do nosso autoconhecimento, para que, a partir desse autoconhecimento, que é a reunião de tudo que nós já aprendemos, a gente possa, então, construir uma existência não futura, uma existência presente, uma existência de hoje, como eu quero viver hoje, no aqui e agora. E é interessante também que nesse texto desse livro, nesse capítulo, ele fala sobre as 4 forças da evolução espiritual. Então ele destaca 4 faculdades fundamentais do espírito, que é a inteligência, a memória, a vontade e o sentimento. Então, quando ele fala sobre inteligência, ele está falando ali da nossa capacidade de aprender, de entender e de compreender
mas com nossa experiência, não teoricamente, mas fazer tudo isso através da nossa experiência. E quando ele fala de memória, ele fala de valores, né? Lembra a lei do caráter? Então, quando é memória, são os valores que nós adquirimos em nossa existência. E mesmo quando a situação é esquecida, aquilo que você aprendeu, o valor que você recolheu nessa situação passada, ele fica dentro de nós e é o que nós trazemos. E ele fala de vontade. A vontade é a força, né? Essa força que nos impulsiona para conseguir, para seguir em frente. Né? A força que nos leva, que nos faz transformar, a força que nos faz agir. E o último que ele destaca é o sentimento, que é a nossa capacidade de amar, capacidade de servir, capacidade de estar à disposição. E uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que essas 4 forças dentro de nós, elas precisam estar em equilíbrio. Porque assim, quando a gente equilibra a inteligência, a memória, a vontade e o sentimento, a gente consegue caminhar pela vida, avançar com mais segurança, com mais confiança, com mais fé. Então, por isso que é importante a gente olhar para dentro de nós. O seu Cláudio sempre fala nos atendimentos, olhe para você. Quando a pessoa está na fluidoterapia, ele fala, olhe para você, porque nós somos um enigma para nós mesmos. Muita gente que nem, por exemplo, eu tenho uma colega que hoje ela tem quase 40 anos e ela falou que ela descobriu agora que ela gosta de natação. Ela nunca parou para pensar no que ela gosta. E aos 40 anos ela descobriu que gosta de natação. Então assim, olhar para dentro de nós, olhar para nós, nos conhecer. E essas 4 forças, elas sempre vão trabalhar a nosso favor. Por que tudo isso, né? Porque a lei divina é a lei do progresso. E essa lei do progresso, ela sempre vai nos impulsionar para a frente. Ninguém está condenado eternamente ao fracasso. A gente aprende na doutrina que o espírito ele não regride, mas ele pode estacionar, mas ele também não vai estacionar para sempre, porque a lei é do progresso, e progresso é sempre para frente, né? Vai impulsionar para frente. E cada um de nós que está aqui, seja encarnado ou desencarnado, todos nós estamos dentro dessa lei do progresso. É óbvio que em nossas existências nós erramos e nessa existência nós vamos errar também. Nós vamos cair, nós vamos sofrer, com certeza, mas nós vamos sempre recomeçar, né? Então assim, porque a direção é sempre para frente, nunca para trás. E nesse caminho nosso, né, de progresso, nessa nossa trajetória, nossos erros não são fracassos. Os nossos erros, eles são lições. As nossas dores, nós temos aprendido que elas se transformam em aprendizados. E as dificuldades que nós passamos, muitas vezes a gente reclama que está sempre difícil, que cada hora vem um problema diferente. Então, tudo isso, esses momentos, eles se convertem em oportunidades de crescimento e transformação. Então, nessa vida, nada se perde, tudo se transforma, né? Toda a experiência que a gente vive, ela é útil, toda é útil para a nossa evolução espiritual. E, inclusive, quando eu estava falando sobre esse capítulo, né, eu lembro que uma moça perguntou se existe reencarnação, como foi que ela disse? Inútil. Ah, eu posso reencarnar e não fazer nada, jogar fora a minha reencarnação? Isso existe? Falou que não, que independente de o que você fez da tua vida, toda a reencarnação é útil.
Você não vai entrar dela e sair dela do mesmo jeito. Você sempre vai sair ali transformado de alguma forma. Então não existe reencarnação inútil, né? Então nada se perde, tudo se transforma numa experiência útil para o crescimento do espírito. Então o que a gente pode pensar sobre isso? Que o esquecimento do passado não é uma punição, não é ruim. Na verdade, o esquecimento do passado ele é uma bênção para nós. E o esquecimento do passado ele não é uma limitação. Na verdade, o esquecimento do passado ele é uma proteção para nós. E não é perda, né? Porque tudo que a gente aprendeu, né, seja em moralidade, em intelectualidade, está ali guardadinha na gente. E esse momento ele é uma reorganização da nossa memória espiritual, né? A caixa preta do avião. Porque, para que a gente assim possa gozar do nosso presente, que a gente possa viver nesse momento que nós estamos aqui com mais liberdade, né? Sem ranços com aquelas pessoas que estão ao nosso lado. É claro que de repente você, no seu trabalho, você sente uma coisa e fala, nossa, eu nem conheço aquela pessoa, mas por que será que eu sinto esse estranhamento com essa pessoa? Eu não vou com a cara dela. A doutrina explica, não vou responder isso não. Quem quer saber é só fazer a pergunta e deixar lá que o seu Cláudio responde. Então, isso acontece, mas normalmente a gente traz ali os nossos conhecimentos, as nossas necessidades, que a gente vai utilizar nessa vida a qual estamos, né? E, assim, o que é importante saber hoje para nós, não é saber quem fomos, mas sim, né, saber quem somos e aproveitar essa oportunidade que nós estamos aqui para fazer o curso de Filosofia Espírita, desenvolver a nossa inteligência, né, a nossa tolerância, a nossa paciência, que são a bagagem da nossa alma, que é o que a gente vai levar quando sair daqui, né? Está ali com uma bagagem bem grande de qualidade moral, para que assim as nossas existências, as nossas convivências, né, os nossos relacionamentos, eles sejam cada vez mais frutíferos e uma existência cada vez mais leve e luminosa, e a gente siga a ordem do progresso sempre para frente, né? E, para encerrar, tem aqui uma mensagem para a gente refletir sobre o esquecimento do passado. A mensagem é a seguinte, que o passado permanece vivo, não na lembrança dos fatos, mas nas virtudes que conquistamos. E o futuro começa a ser construído pelas escolhas que fazemos hoje. Então, fica essa frase para a gente pensar e pensar um pouco sobre o que é o esquecimento do passado para nós, que tendência nós temos, quais os talentos que trazemos, o que nós precisamos olhar ali para as nossas emoções, para o nosso coração, para o nosso jeito, que você está vendo ali que na relação não está bom, né? Não está fluindo e que a gente precisa mudar e muitas vezes a gente resiste, né? Então, esquecimento do passado é uma proteção divina para que a gente possa viver bem este nosso momento presente, né? Então, neste momento, eu convido a todos a fechar os olhos, a reunir os melhores sentimentos, sentimentos de paz, de amor, de alegria, de motivação, de esperança, de cura, de renovação mental, renovação dos pensamentos, renovação das emoções, para que a gente possa enviar esses sentimentos a todas as pessoas que necessitam. Sabe aquele nome que você escreveu no caderno de oração? Aquela pessoa que neste momento necessita de um abraço fluídico, de uma revigoração energética, que
precisa de um fortalecimento da esperança. Mentalize essa pessoa e envolva com luz. Uma luz veja o rosto iluminado, semblante sereno. Envie sentimentos de paz, de refazimento físico, de plenitude. Vamos mentalizar aqueles que estão em tratamento médico. Enviar pensamentos de fortalecimento. Reestruturação das células, trocando as células doentes por células saudáveis, para que o tratamento médico possa fluir positivamente. Vamos mentalizar aquelas pessoas que estão em tratamento psiquiátrico, tratando das emoções, da ansiedade e do estresse. Vamos enviar pensamentos de paz e serenidade, para que não se angustiem tanto, que sintam a felicidade, que sintam a paz. Vamos mentalizar os nossos irmãos privados de liberdade, seja liberdade física ou liberdade mental, porque existem sim gaiolas mentais, que possam encontrar a luz da liberdade. Pensamentos de paz e renovação de pensamentos, renovação de sentimentos, para que possam recomeçar. Vamos agora mentalizar os nossos irmãos que regressaram à pátria espiritual, mas não com tristeza, mas com saudade e agradecimento. Agradecer pelo tempo que estiveram conosco, agradecer pelos momentos vividos, agradecer por tudo que aprendemos com eles. Nós ainda estamos ligados através do coração, através dos pensamentos. Então vamos enviar um abraço fluídico, muito luminoso, muito quentinho, aconchegante. Vamos mentalizar neste momento, cada um mentalize sua residência. Vamos mentalizar toda iluminada, janelas, portas, ambiente interno, muita luz, muita claridade. Que seja um recanto de paz, que seja um recanto de descanso, que seja um recanto de reunião. Vamos mentalizar agora todas as pessoas que vivem nesse ambiente conosco. Envolvê-los com pensamentos de felicidade, de paz e união. E neste momento, vamos mentalizar a nós mesmos. Vamos relaxar os ombros,
Respirar profundamente, sentir os fluidos espirituais, equilibrando nossos centros de força, tranquilizando a nossa mente. Agindo fluidicamente em nós, em nossos órgãos, trazendo a paz que necessitamos, a serenidade, fortalecendo a nossa fé, equilibrando os nossos sentidos, equilibrando o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual. E neste momento, nós agradecemos a toda a espiritualidade aqui presente, que nos auxiliou nessa vibração. Obrigado aos irmãos espirituais, aos responsáveis por esta casa. Que essas bênçãos de luz possam se estender até a família Alencar, possam envolvê-los com emanações de paz, serenidade e fortalecimento. E neste momento de intensa gratidão, vamos unir as nossas vozes, as nossas intenções e o nosso coração para encerrar esta noite com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque Deus é o reino. Que assim seja. Que os nossos amigos espirituais ilumine seus caminhos, seu regresso, seu sono, que vocês tenham um bom descanso e se tonifiquem, porque ainda tem muitos dias nessa semana ainda. E nós nos vemos, né, na segunda-feira, que essa equipe aqui ela trabalha de segunda e terça, né, e os outros dias são outras equipes. E dúvidas, é só escrever e deixar lá na frente que o São Cláudio responde. Boa noite.